Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deixa eu só iniciar as transmissões simultâneas aqui. Amém. Estamos ao vivo aqui no nosso culto online para as nossas 3 redes: YouTube, Facebook e Instagram, simultaneamente. Se você está chegando agora, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração hoje, no nome de Jesus. E hoje é um culto. Ao final do culto, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, se você puder, onde você estiver, prepare aí o seu suco de uva e o seu pão. Nós vamos consagrar esses elementos e ao final desse culto eles vão simbolizar o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Eu quero pedir a você que está assistindo a gente, em qualquer uma das nossas redes, que, primeiro, que você se inscreva no nosso canal no YouTube ou siga a gente aí no Instagram. E se você puder, compartilhe também essa mensagem com seus contatos, porque dessa forma você está ajudando o nosso projeto, que é um projeto independente, e você está fazendo também com que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém, meu irmão? Então faça isso no nome de Jesus. Coloque aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração também. No final dessa transmissão, no final desse culto, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Amém? Eu quero agradecer a todas as pessoas que se tornaram membros do canal, que têm se tornado membro do canal. Você nos ajuda dessa maneira a fazer com que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então é uma forma também de você nos ajudar, se tornando membro do canal. Nós temos também, irmãos, os nossos livros que estão no site da editora UPBooks. Hoje eu trouxe 2 aqui, ó. Esse aqui é o Casamento Firmado na Rocha, que é um livro com lições exclusivas para casais. Você vai ser muito edificado se você ler esse livro junto com o seu cônjuge. Casamento Firmado na Rocha. Procura aí no site da editora UPBooks. E esse outro aqui, ó, que é o Minuto com Deus. As mensagens que chegam até você aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, elas foram compiladas aqui nesse livro e esse livro tem abençoado muitas pessoas. É um livro de devocionais. Se você acessar aí upbooks.com.br, você vai ver lá os nossos livros, todos disponíveis. Amém? Então, esses são os meus recados iniciais aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Hoje eu estou simultaneamente ao vivo nas 3 redes, então eu não consigo acompanhar aqui os comentários. Mas depois eu leio com paciência o comentário, né, de vocês. Então coloque aí o seu nome, seu pedido de oração e o lugar de onde você está falando. No final eu vou orar pela sua vida. E compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 23. Salmos 23.
Muitas pessoas têm a sua Bíblia aberta em Salmos 23. A pessoa coloca a Bíblia em cima de uma estante, em cima de uma prateleira, aberta em Salmo 23, porque creem que dessa forma Deus vai abençoar. Não é só abrir a Bíblia em Salmos 23 ou em Salmos 91, mas é entender o que está sendo mencionado ali na palavra e se apropriar daquelas promessas contidas ali na palavra. Então hoje eu quero refletir um pouquinho com você nesse salmo, que é um salmo de Davi, é um salmo bastante conhecido, muito já se falou nesse salmo, algumas pessoas sabem até de cor, do mesmo jeito que a pessoa decorou o Pai Nosso, ela decorou o Salmo 23, mas eu quero, junto com você, refletir nas palavras de Davi aqui, porque certamente Deus vai ministrar ao nosso coração de uma forma poderosa dentro das palavras contidas aqui em Salmos 23. Salmos 23 eu vou ler do verso 1 ao verso 6 e depois eu vou comentar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração e eu oro para que o Espírito Santo fale da mesma forma ao seu coração também. Amém? No nome de Jesus. Diz assim, olha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu li uma das versões aqui, uma das várias versões da Bíblia, e eu peço que você tome posse dessas promessas contidas em Salmos 23, no nome de Jesus. E eu quero refletir aqui em cada um desses versículos. Em cada um desses versículos, porque é um salmo de muita riqueza. É um salmo onde Davi expressa aqui a sua dependência e declara que Deus é quem cuida dele. Então eu quero, junto com você, refletir nessa palavra aqui. O versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como eu disse, esse salmo foi escrito por Davi. Davi era um pastor de ovelhas quando ele escreveu esse salmo. E como pastor, ele reconhecia a importância de que alguém estivesse guiando as ovelhas. E é interessante como que nós podemos comparar as ovelhas a nós mesmos. As ovelhas são animais que não têm um mecanismo natural de defesa. Por isso, elas são um tipo de rebanho que precisam de mais atenção do que qualquer outro. As ovelhas precisam ser cuidadas, precisam ser pastoreadas, assim como eu e você precisamos ser pastoreados. E Davi entendeu isso. As ovelhas são míopes. Elas enxergam apenas poucos metros à sua frente. Por isso, se a ovelha não for guiada, elas vão se perder facilmente. Elas vão andar por caminhos que elas desconhecem.
A única forma de defesa que as ovelhas possuem é reunir-se em grupo. Por isso, elas precisam da ajuda do pastor para se manterem vivas. E aqui também nós podemos entender que nós não devemos caminhar sozinhos. Como ovelhas de Deus que somos, nós devemos nos unir a outras ovelhas. Eu optei por fazer cultos à distância, mas se você tiver a oportunidade de congregar em uma igreja aí próximo à sua casa, faça isso. Você precisa se sentir ovelha. Se você aqui no nosso culto online se sente como ovelha do Senhor, se você se sente parte da igreja de Cristo, louvado seja Deus. Mas tem pessoas que têm essa necessidade de congregar, de fazer parte de uma comunidade. Eu optei por esse formato aqui, por alcançar mais vidas, porque o nosso ministério se tornou conhecido em muitos lugares do Brasil e do mundo. Então, quando eu falo aqui, eu falo para muitas pessoas, mas você precisa se sentir como ovelha. Você precisa sentir que é parte da igreja. A irmã Gisele está ali falando ali, ó, eu me sinto parte da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você se sinta parte da igreja. Embora nós não estejamos fisicamente juntos, geograficamente juntos, mas você é a igreja de Deus. Você é a igreja. Amém? Muitas pessoas, irmãos, querem tomar posse dessas promessas aqui contidas em Salmos, mas elas não querem se submeter ao Deus das promessas. A primeira coisa que Davi fala é o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu pertenço a alguém. Eu tenho um dono. Eu não ando por aí de qualquer jeito. Tem alguém a quem eu presto contas. Muito mais do que fazer parte de uma instituição, do que prestar contas a um pastor. Nós devemos nos submeter ao pastoreio de Deus. Muitas pessoas querem tomar posse dessas promessas, são as pessoas que eu falei que colocam a Bíblia aberta lá em Salmos 23 e acham que está tudo resolvido. Só que isso não resolve. Você precisa submeter-se ao Senhor, você precisa submeter-se a Deus. Porque aí, dessa maneira, você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar para aquele que tiver Deus como pastor. Verdadeiramente, não só da boca para fora, mas de uma forma verdadeira. O que é submeter-se a Deus? Significa obedecer a Ele. Significa render-se a Ele de uma maneira completa. Eu falei essa semana sobre isso nos devocionais Minuto com Deus. Não adianta querer escolher algumas partes da Bíblia, selecionar algumas partes que são mais coniventes com a minha maneira de pensar, de agir, e descartar aquilo que me confronta, aquilo que me desafia a mudar, a ser transformado, que desafia o meu caráter. Se o Senhor é o meu pastor, eu me submeto à palavra dele. Eu me submeto aos mandamentos dele. Eu ouço a voz do Espírito Santo. E se o Espírito Santo pedir que eu mude em alguma coisa, eu mudo. Deus tem que ter liberdade para agir na sua vida, na minha vida, se nós formos ovelhas dele. Amém? No nome de Jesus, compreenda isso no seu espírito. Quando Deus for o seu pastor, nada vai te faltar. Ele mesmo suprirá todas as suas necessidades. E nós temos necessidades. Nós temos necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais. E Deus há de suprir todas as suas necessidades. Agora, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Necessidade é diferente de desejo.
Tem gente que fala assim, Deus vai me conceder todos os meus desejos. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Muitas coisas que nós julgamos que estão faltando na nossa vida, talvez seja porque elas não estejam relacionadas às nossas necessidades, mas aos nossos desejos. Aí alguém pode falar assim, pastor, mas está escrito em Salmos 37, e eu quero ler aqui com você. Salmos 37 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Presta atenção. Tem gente que pega essa passagem de Salmos 37 e pensa assim, todos os meus desejos vão ser concedidos. Sim, se você se agradar do Senhor, se você tiver prazer naquilo que Deus se agrada. É isso que está dizendo aqui. Deus não é um gênio da lâmpada que vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos. Mas quando nós nos agradarmos do Senhor, das coisas do Senhor, das coisas de Deus, ou seja, quando a nossa vontade estiver alinhada com a vontade do Pai, os nossos desejos não serão um carro novo, uma roupa bonita, um corpo sarado. Os nossos desejos vão estar centrados na vontade de Deus. E eles não vão dizer respeito apenas a nós mesmos. Quando nós nos agradarmos do Senhor, significa que os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Os nossos sonhos não são individuais. Significa que quando nós nos realizarmos em algumas coisas, muitas vidas serão também abençoadas através daquilo que Deus nos der. Amém, irmãos? Então a primeira lição que eu tiro aqui desse salmo, no versículo 1, é que nós somos comparados a ovelhas e precisamos de um pastor que nos guie. E ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. A segunda coisa é o versículo 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva, e me leva para junto de riachos tranquilos e me leva às águas de descanso. A nossa vida se tornou tão atribulada que todos os dias nós somos desafiados a manter a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional. E tudo isso em meio a tantas coisas que estão acontecendo conosco, que estão acontecendo no mundo. Olha só, nós estamos em meio a uma pandemia. A pandemia ainda não acabou, viu? Se cuida. Use máscara em ambientes fechados. Cuidado para não contrair essa doença. E a nossa vida vem sendo tão atribulada e nós fazemos de tudo para manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio. Nós temos problemas internos, nós temos pensamentos maus, nós temos sentimentos, às vezes, de medo, de ansiedade, nós sentimos raiva, nós sentimos ciúme. A nossa mente recebe tanta informação de uma forma direta e indireta, e nós somos o tempo inteiro influenciados por aquilo que nós vemos e que nós ouvimos. E dessa maneira nós acabamos perdendo a paz. Muitas pessoas nesse tempo têm perdido a paz. Não conseguem ter um sono de qualidade. Nós não conseguimos, às vezes, repousar, mesmo que nós estejamos no aconchego do nosso lar, lá no nosso quarto, na nossa cama.
mas dentro de nós há um turbilhão de pensamentos. E é nessa hora, quando nós não encontramos descanso, que o nosso pastor nos faz repousar. E mesmo que as águas sejam turbulentas ao nosso redor, ele nos leva às águas tranquilas. Eu me lembrei aqui quando os discípulos de Jesus estavam no meio de uma grande tempestade. Estavam ali passando por um momento de extrema aflição, de desespero. Jesus não os tirou ali do mar, mas Jesus acalmou as águas ao redor deles. Então, o nosso pastor nos leva a águas de descanso. Amém, meu irmão? Estamos refletindo aqui em Salmos 23, um salmo de Davi que fala profundamente ao nosso coração. Ele é o nosso pastor, ele cuida de nós, ele nos leva a águas de descanso. A terceira coisa é o versículo 3. Renova as minhas forças. Em outra versão diz assim: refrigera a minha alma e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. A correria do dia a dia, o ativismo, né, no qual nós nos envolvemos, ou seja, o excesso de atividades que nós estamos envolvidos, sejam atividades do nosso trabalho, sejam atividades da igreja, seja a nossa família ou quaisquer outras coisas, tudo isso faz com que eu e você fiquemos esgotados, cansados, sem forças. Você se sente assim às vezes? Sem força? Sem uma motivação? Você já percebeu que às vezes você dorme, mas parece que você já acorda cansado? Alguém se sente assim também? Coloca aí nos comentários. A irmã Naomi está colocando assim: sim, pastor. Sara também colocou ali. Parece que a gente descansa, mas que nós não conseguimos renovar as nossas forças. É como se as nossas forças estivessem acabado. É porque, sabe por que acontece isso? É porque, na verdade, o nosso cansaço em relação a tudo isso que eu falei, ele não é apenas um cansaço físico, é porque a nossa alma também está cansada. A nossa alma está cansada. E esse refrigério do qual a nossa alma necessita, ele só vai ser encontrado no Supremo Pastor, que é Cristo. Como ovelha de Jesus, peça a Ele que renove as suas forças e que Ele te guie pelos caminhos da justiça. Meu irmão, minha irmã, Deus pode nos fazer descansar. Mesmo que nós estejamos vivendo sob uma pressão que nós não estamos conseguindo lidar, Deus pode trazer descanso à nossa alma. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse assim: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim. Troquem de fardo comigo, deixem o seu fardo pesado e tomem o meu fardo, pois o meu fardo é leve e suave, e assim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nos faz um convite. Venham até mim, se você estiver se sentindo cansado e sobrecarregado. Então, se você se sente assim, se a vida tem exercido uma pressão que você está considerando insuportável, é tempo de você ir até Jesus. É claro que você pode procurar ajuda profissional,
psicólogos, terapeutas, mas principalmente vá até Cristo, vá até Jesus. Eu não estou dizendo que você não deve considerar uma ajuda médica, profissional, tudo isso foi Deus quem nos deu essas coisas. Mas acima de tudo isso está Jesus. Ele pode trazer refrigério para a sua alma. Como ovelha de Deus, como ovelha de Cristo, você pode ir até Ele e encontrar descanso. Amém? Existe um tipo de descanso que você não vai achar nas férias, que você não vai encontrar nos passeios, no sono, nas viagens que você fizer, nas pousadas, nos chalés. E olha que eu gosto de viagem. Eu gosto de viajar com minha esposa, eu gosto de descansar. De vez em quando eu tiro um tempo para descansar. Mas existe um descanso que nós só recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque é o refrigério na alma. Quando nós reconhecemos que somos ovelhas sem pastor e que precisamos da presença dele em nossa vida. Antes de Jesus, nós éramos ovelhas que não têm pastor. Por isso a gente andava tão aflito, tão, tão atribulado, mas nós temos um pastor que quer cuidar de nós. Essa é a verdade que o mundo precisa descobrir, irmãos. E se você já descobriu isso, envie isso para outras pessoas. Diga isso para alguém que você ama. Diga, olha, eu encontrei um descanso inigualável na pessoa de Jesus. Quando eu consagrei a minha vida a Ele, quando eu entreguei a minha vida a Ele, o Espírito Santo passou a viver dentro de mim. Eu me tornei filho de Deus e eu recebi uma paz dentro do meu coração que excede todo o entendimento. Uma paz que está acima das circunstâncias. Uma paz que não depende daquilo que esteja acontecendo ao meu redor, mas é uma paz que o próprio Deus me dá. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. A quarta coisa que o Senhor fala ao meu coração, são 6 coisas. Obrigado, irmão Keyson, pela sua contribuição, pela sua oferta. Que Deus te abençoe. Está no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem uma versão que fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta atenção. O mesmo Deus que não deixa nada nos faltar, o Deus que nos leva a lugares de refrigério e de descanso, é o Deus que permite que os inimigos se levantem contra nós. E também é o Deus que faz com que às vezes nós passemos pelo vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte significa uma circunstância perigosa, representada de uma forma figurada por um vale sombrio, por um vale ameaçador. Da mesma maneira que as ovelhas descansam em pastos verdejantes e caminham por trilhas em terrenos planos, seguros, confortáveis, muitas vezes as ovelhas também precisam passar por caminhos difíceis, por terrenos acidentados, por vales ameaçadores. Mas o povo de Deus é guiado por Ele e sempre está seguro, sempre está sob a proteção de Deus. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, nós
Poderemos em algum momento passar pelo vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte não assusta aquele que é ovelha do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus venceu a morte. Jesus, ele se entregou à morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu por minha causa, ele morreu por sua causa. Mas a morte não o venceu. Ele se entregou à morte. Mas o mesmo Espírito que hoje vive em mim e você, o Espírito Santo, no terceiro dia, trouxe Jesus de volta à vida. Vivificou Jesus. Então, aquele que está em Cristo, ele não teme a morte. O apóstolo Paulo diz que o morrer para nós é lucro. Eu não estou falando que você deve se entregar à morte, não é isso. Viva a sua vida com plenitude, viva a vida de forma abundante, aproveite cada dia de vida que Deus concedeu a você. Viver é bênção, viver é maravilhoso. Acordar pela manhã, respirar, ver o sol nascer, ver os filhos crescerem, tudo isso é maravilhoso. Mas haverá um dia em que eu e você vamos enfrentar a morte. Mas nós não temeremos a morte, porque sabemos que existe um Deus que cuida de nós, mesmo depois da morte. O amor de Deus é tão forte quanto a morte. Então você pode descansar. Você pode descansar no Senhor. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus é contigo. Talvez essa mensagem chegue até alguém que está num hospital, que está lutando contra a morte, que está em meio a um tratamento, que está enfrentando uma enfermidade. Deus é poderoso para te curar. Deus é poderoso para te livrar. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Eu não terei medo. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. A quinta coisa que Davi nos fala aqui em Salmos 23, está no versículo 5. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mesmo quando nós estamos cercados pelos inimigos, Deus prepara um banquete para nós. E banquete aqui não está se referindo a um alimento físico, a uma mesa farta, mas esse banquete fala de um alimento espiritual que nos fortalece. Está se referindo à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, à comunhão com os irmãos que compartilham da mesma fé que você. Deixa eu te falar algo. Não importa quais tenham sido os inimigos que se levantaram na sua vida, Deus continuará te sustentando, te fortalecendo. E Davi diz que ele unge a cabeça com óleo. O Senhor fará com que a unção dele esteja sobre a sua vida. E ele vai fazer tudo isso para que os seus inimigos saibam, para que as pessoas reconheçam que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é poderoso. Davi tinha inimigos físicos, mas hoje nós podemos considerar essa palavra muito mais voltada para o nosso inimigo espiritual, que é o diabo, que é chamado na Bíblia de nosso inimigo, e também para os inimigos internos, aqueles que estão dentro de nós. Então, mesmo que os seus inimigos estejam te cercando aí, os seus temores, as suas angústias, as suas aflições,
A promessa contida aqui na palavra do Senhor é que Ele prepara uma mesa para você, um banquete espiritual. Ele suprirá as suas necessidades, Ele cuidará de você e Ele manterá a unção que há sobre a sua vida, no nome de Jesus. E a última coisa que Davi diz em Salmos 23 está no versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, a bondade e a fidelidade, o amor de Deus me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa palavra nos remete à eternidade. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar muitas lutas e muitas adversidades nessa vida, a nossa vida está segura nas mãos de Deus, nas mãos do nosso pastor. E um dia nós habitaremos com Ele para sempre. O seu amor e a sua fidelidade duram de geração em geração. Deus nos ama infinitamente. Meu irmão, minha irmã, um dia nós seremos levados dessa terra para nos encontrarmos com Jesus. Ali não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. O próprio Deus, diz a palavra, enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Se você tem chorado hoje, haverá um dia em que Deus enxugará do seu rosto todas as lágrimas. Deus tem visto a sua dor, Deus tem visto as suas lágrimas, Deus tem visto a sua luta. Amém? Deus fez o homem para se relacionar com Ele e para viver eternamente ao lado dele. Só que o pecado fez separação entre nós e Deus. Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse e corrompesse a humanidade. E se eu e você estivéssemos no lugar deles, não seria diferente. Nós teríamos pecado da mesma forma. É só você pensar em quantas vezes você peca contra Deus todos os dias. O pecado nos separou de Deus, mas por causa do nosso pecado, Jesus se ofereceu como sacrifício no nosso lugar. Ele se entregou à morte por nossa causa e nos reconciliou com Deus. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, nos deu livre acesso ao Pai. E a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele reuniu os seus discípulos e tomou com eles a última ceia, a última refeição que Jesus fez. E ele disse para os discípulos assim: olha, todas as vezes que vocês comerem esse pão juntos e beberem esse cálice juntos, esse vinho, lembrem-se de mim. E é por isso que hoje nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Daqui a pouquinho, assim que eu terminar essa mensagem aqui, nós vamos juntos, eu aqui da minha casa e você aí na sua casa ou onde você estiver, nós vamos relembrar que um dia Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Em João capítulo 10, versículo 11, João capítulo 10, verso 11 diz assim, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que tremendo. Nós estamos falando de Salmos 23, onde Davi diz, o Senhor é o meu pastor. E aí, mais de 3.000 anos depois, Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor não somente cuida, não somente
leva ao refrigério, às águas de descanso, não somente nos permite passar pelo vale da sombra da morte, mas se precisar, Ele dá a vida por nós. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Deu a vida por nós. E hoje, através dessa palavra, através da ceia do Senhor, nós estamos tomando posse das promessas contidas na Bíblia e relembrando o sacrifício de Jesus. E eu quero deixar uma pergunta para você. Ele é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor? Meu irmão, presta atenção se você ouviu até aqui essa mensagem. Não é apenas deixar a Bíblia aberta em Salmos 23, não é isso. Nós não temos somente que ter a Bíblia nas mãos, mas temos que ter ela dentro do nosso coração. Isso significa viver a palavra de Deus. Quando eu me entrego a Jesus, eu renuncio à minha própria vida e eu permito que o Espírito Santo venha morar no meu coração. E quem passa a guiar as minhas escolhas, as minhas decisões, é o próprio Deus. Aí sim eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aí sim eu posso tomar posse dessas promessas maravilhosas. Mas eu preciso entregar a minha vida a Ele. Então talvez eu esteja falando para alguém aqui, nesse momento, nessa transmissão, que nunca entregou a vida a Cristo. Se você quiser fazer isso, aí onde você está, eu quero orar por você. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento para você fazer isso. Esse é o tempo certo. Tem gente que pode estar pensando assim, eu vou esperar, um dia eu vou fazer isso. Esse é o dia. Esse é o tempo que o Senhor preparou para você. Se você quiser fazer isso hoje, agora, isso não é um passe de mágica, isso é uma decisão que você toma. Você pode colocar nos comentários aí, eu recebo Jesus na minha vida. Pode colocar aí, eu aceito Jesus. Eu aceito. Eu quero que Jesus seja o meu pastor, da maneira como você quiser se expressar. Mas sinalize aí nos comentários se essa mensagem chegou até você. É porque Deus está falando ao seu coração. Ele quer ser o seu pastor. Ele tem falado com você todos os dias. Ele tem ouvido a sua oração. Receba Jesus na sua vida. Isso é mais importante, irmãos, do que estar em uma igreja, do que se reunir num templo. É importante reunir, é importante congregar, é importante tomar ceia junto. Porém, mais do que isso, a palavra de Deus tem que estar viva no seu coração, na sua vida. Romanos capítulo 10, verso 9 diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Eu não consigo ouvir a sua voz, mas se você escreve aí, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Isso no mundo espiritual soa como uma confissão de fé. E o Espírito Santo vai entrar na sua vida, vai guiar a sua vida. Eu quero orar por você que está recebendo a Jesus. Antes de nós tomarmos a ceia, eu quero fazer uma oração por você e pedir que a partir de hoje Deus transforme a sua vida. Presta atenção, eu não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, mas eu quero dizer que Deus vai te dar fé, sabedoria, força para lidar com toda e qualquer situação que se apresentar diante de você. Tem pessoas apenas levantando a mão ali, nos comentários do Instagram. Eu creio que o Senhor fará uma grande obra na sua vida. Uma obra espiritual. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, que você reconhece Ele como seu Senhor, como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida.
e você passa a ser filho de Deus. Então eu quero orar por todos vocês que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, que estão reconhecendo pela fé que Ele é o seu pastor. E eu quero que você que está acompanhando essa mensagem, você que já fez isso um dia, que você me ajude aí nessa oração. Eu não tenho como dar as mãos a você aqui, mas eu peço que você se una a mim aqui, numa só voz, num só espírito, e vamos orar por todas essas pessoas, que eu não consigo contar aqui agora, mas por todas essas pessoas que estão aceitando a Cristo na sua vida. Pai amado e querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso pastor. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Deus, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento a vida desse irmão, dessa irmã que reconhecem o Senhor, reconhecem Jesus como teu filho, reconhecem que são pecadoras e que precisam da tua misericórdia. Vá de encontro às necessidades dessa casa, dessa família. Escreva o nome deles no livro da vida, para que no dia do arrebatamento eles possam ser levados para encontrar-se com o Senhor nos ares, conforme a palavra de Deus nos menciona. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Dê a eles sabedoria em cada escolha que fizerem, em cada atitude que tiverem, que eles possam ter um relacionamento íntimo e profundo com o Teu Espírito Santo, que possam se alimentar todos os dias da Tua palavra, que possam ser pastoreados, não somente pastoreados por alguém aqui na terra, por uma figura, um bispo, um apóstolo, um líder cristão, mas principalmente possam ser pastoreados pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento, irmãos, pedir que você que está assistindo a essa mensagem tome em suas mãos o suco de uva, que nesse momento vai simbolizar o sangue de Jesus, e o pão, que vai simbolizar o corpo de Cristo. E eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, para que você entenda isso aqui que a gente está fazendo. Ah, pastor, você inventou isso. Ah, isso é coisa do Velho Testamento? Não. No Velho Testamento era chamado de aliança. Só que Jesus veio e estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança que não foi fundamentada em sacrifício de animais, como era lá no Velho Testamento, mas em um único sacrifício do Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o 26, o apóstolo Paulo explica isso para nós. Olha o que ele diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Hoje, nós, através dessa ceia, nós nos lembramos que um dia Jesus morreu por nossa causa. Portanto, se você está aí na sua casa com o seu suco de uva e com o seu pão, vamos comer e beber todos juntos, no nome de Jesus.
Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso culto. Domingo que vem nós teremos outro culto. Sempre que eu posso, irmãos, eu faço essa transmissão de forma online, ao vivo. Quando eu não posso, por algum motivo, principalmente de trabalho, às vezes eu trabalho no domingo, eu deixo gravado aqui. Mas todos os domingos, às 19 horas, pelo YouTube, nós temos esse culto aqui. E eu convido você a estar conosco. Amém? Se você puder, procure uma igreja próxima a você, principalmente você que aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Procure uma igreja próxima aí à sua casa, uma igreja que pregue a palavra, que seja séria, que não queira somente arrancar o seu dinheiro ou os seus bens, mas que cuide de você como ovelha que deve ser pastoreada. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.